Queridos, você que tem uma Bíblia aí, abra no livro de Mateus, no capítulo 13. A palavra hoje é sobre palavra. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Mateus, no capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 1 em diante. Meus irmãos, eu creio que muitas vezes uma única palavra, ela muda o curso da nossa vida, ela muda o itinerário, ela muda a rota da nossa vida. Ela muda o nosso comportamento, ela muda o nosso jeito de ser, ela muda para melhor. Quando tem alguém expondo a palavra de Deus, quando tem alguém com uma Bíblia aberta perto de você, lendo essa palavra, explicando essa palavra, querendo te fazer entender aquilo que está escrito, você está num ambiente de grandes oportunidades. Como hoje aqui está acontecendo. E eu quero falar com vocês sobre como ouvir, entender, praticar e pregar a palavra do Senhor. E eu já comecei a me adiantar aqui, falando aqui o que eu creio que são as etapas de contato com a palavra. Nós começamos tendo contato com a palavra quando alguém nos prega. Como poderão ouvir se não há quem pregue? É assim que está escrito, né? Mas quando tem alguém pregando, então nós temos a oportunidade de ouvir. E começa por aí. Mas depois de ouvir, não é apenas sentar numa cadeira e ouvir alguém falar e depois voltar para casa. E nós já sabemos disso. Nós temos uma outra etapa importante, que é entender aquilo que foi falado. E depois de entender aquilo que foi pregado, nós precisamos colocar em prática, correr para praticar aquilo que foi pregado. E depois de praticar aquilo que foi pregado, nós temos a oportunidade de pregar para outras pessoas. E não só é uma oportunidade, mas também é um mandamento. Então, depois que a palavra faz todo efeito dentro de você, e como nós ouvimos aqui nesses dias, o pastor Daniel Ramalho citou aqui a passagem lá de João 4, da mulher samaritana, ela teve contato com Jesus e contato com uma palavra. Jesus liberou uma palavra que virou a chave na vida dela. Jesus estava fazendo ali entre aspas, um jogo com ela ali de palavras e dando a ela assim algumas dicas, né? Foi assim que nós aprendemos e de repente, Jesus ele fala assim, olha, cadê o seu marido? Naquele momento, Jesus estava virando uma chave na vida dela, ela falou assim, eu não tenho. E ele falou, você respondeu bem. E aí veio uma palavra rema sobre a vida dela. O que é uma palavra rema, pastor? Existem dois tipos de palavra, a palavra escrita, que é essa que você tem aí na sua mão, e essa palavra ela é uma palavra já pronta para você ler ela na sua casa, para você estudar essa palavra. Mas dessa palavra, pode saltar aos teus olhos algumas verdades que servem para você, no seu dia a dia. Palavras que servem para você na temporada que você está vivendo. Palavras que servem para te transformar. Essa palavra eu chamo de uma palavra rema. É uma palavra de Deus individualmente, é uma palavra que Deus trata contigo individualmente, para falar com você sobre aquilo que você está vivendo nessa temporada. Jesus falou para aquela mulher uma palavra, e aquela palavra mudou a vida dela. Dali para frente a história dela mudou. Eu já tive contato com muitas mensagens que mudaram o meu jeito de pensar, que mudaram o meu jeito de agir, que mudaram o meu comportamento e me fizeram alguém melhor. E se vocês hoje conhecem a versão melhorada do Daniel, vocês imaginem como que era antes. Mas para a honra e glória do Senhor, nós estamos num período de aperfeiçoamento, amém? Então nós estamos aqui expostos à mesma palavra, para que nós todos sejamos transformados em nome de Jesus. Mateus no capítulo 13, a partir do versículo 1, diz assim, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e foi assentar-se à beira-mar. Uma grande multidão reuniu-se ao seu redor, e por esse motivo entrou num barco e assentou-se, e todo o povo estava em pé na praia. Jesus lhes ensinou, então, muitas coisas por meio de parábolas, como esta. Eis que um semeador saiu a semear. Enquanto realizava a semeadura, parte das sementes caíram à beira do caminho. E vindo as aves, a devoraram. Outra parte caiu em terreno rochoso, onde havia uma fina camada de terra. Logo brotou, pois o solo não era profundo. Porém, quando veio o sol, as plantas se queimaram por não terem raízes em si mesmas e secaram. Outra parte caiu entre os espinhos. Estes,
Ao crescer, sufocaram as plantas. Contudo, uma parte caiu em boa terra, produzindo generosa colheita, a 100, a 60 e a 30 por um. Eu creio que o seu coração, querido, vai ser esse terreno bom. Amém? O meu coração vai ser esse terreno bom. Que quando a semente de Deus cair nesse terreno, ela vai vingar. Amém? A palavra de Deus, ela vai encontrar um lugar bom no teu coração, para crescer, para frutificar, a 100, a 60 e a 30 por um. Então os discípulos se aproximaram, versículo 10, dele e perguntaram: por que lhes fala por meio de parábolas? Ao que ele lhe respondeu: porque a vós outros foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi concedido. Pois a quem tem, mais se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que quase não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por meio de parábolas, porque vendo não enxergam, e escutando não ouvem, muito menos compreendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que continuamente estejais ouvindo, jamais entendereis. Mesmo que sempre estejais vendo, nunca percebereis. Versículo 15. Posto que o coração deste povo está petrificado, de má vontade, escutaram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para evitar que enxerguem com os olhos, ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração. Convertam-se e sejam por mim curados. Mas abençoados são os vossos olhos, porque enxergam, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois com certeza vos afirmo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês veem hoje, e não viram, e ouvir o que vocês ouvem, e não ouviram. Amém. Só até aqui, queridos. E aí Jesus vai seguir ali depois explicando essa parábola do semeador. Como eu já disse aqui, então, o primeiro momento que nós temos de contato com a palavra é ouvir a palavra de Deus. Aí a gente tem uma segunda etapa, que é entender a palavra. Nesse percurso, muita coisa pode acontecer. E, sabe, queridos, eu disse aqui que se você, às vezes, você tem a oportunidade de ouvir uma só palavra que muda, que vira uma chave na sua vida, que muda a sua vida. Se você se distrair nesse momento, pode perder essa oportunidade. Então, para que a gente consiga ouvir e entender a palavra, eu tenho que estar muito bem compenetrado naquilo que está sendo pregado. E vocês sabem que nós, ministros aqui da COD, não temos nada contra, tá? Já vou falar antes de começar a falar, mas assim, a gente não tem o costume de mexer muito com vocês. Porque em muitas igrejas, os pastores têm o hábito de falar assim: olha, vira para esse irmão que está do seu lado, e diga assim para ele: ô meu irmão, dá um glória a Deus aí, dá um aleluia. Eu acho isso aqui até tem a sua validade, porque vai mexendo com os irmãos, e os irmãos vão ficando compenetrados com a palavra e vai interagindo com a palavra, né? Mas a gente não tem esse costume aqui. Eu estava até brincando com o Renan, que a gente estava ouvindo umas músicas assim, que tem ministros que eles querem interagir tanto com a igreja, que eles falam assim: cantem mais alto, vai, mais alto. Eu falei: ô, meu irmão, não vai acelerar também, né? Vai. Tem uma música que um ministro, ele fala desse jeito. Então a gente não tem esse costume de ficar mexendo tanto assim com vocês, né? Mas a gente percebe quando os irmãos estão atenciosos, quando os irmãos estão prestando atenção e quando os irmãos estão, infelizmente, sendo roubados na palavra. E até se eu posso dar um tema para essa mensagem, eu chamo de ladrões de palavras. Porque entre ouvir a palavra e entender a palavra, Jesus falou assim: olha, eles ouvem, mas não, eles escutam, mas não ouvem. Eles olham, eles veem, mas não enxergam. E eles não compreendem, nem sequer compreendem. Há algo muito precioso para nós na palavra de Deus. E se nós perdermos essa preciosidade no meio do caminho, meu irmão, quando ela está sendo ministrada, nós não vamos dar a resposta certa. Porque você pode até ter escutado, e isso aumenta a graça de Deus sobre a tua vida. Quando você tem acesso à palavra de Deus, é uma graça de Deus sendo ministrada para você. Mas eu creio que a partir do momento que nós estamos expostos à palavra de Deus e nós não damos a resposta certa, aumenta também o juízo de Deus sobre nós. Porque Jesus disse assim: se vocês não enxergassem, não seriam culpados, mas agora vocês veem, e por isso são culpados. Por isso é muito importante, quando alguém estiver pregando para nós, nós precisamos interagir com essa palavra.
E quais são as coisas que nos roubam nesse momento da palavra? Eu listei algumas delas aqui, que eu acredito que às vezes nos roubam. São o que eu chamo de ladrões de palavras. Eu coloquei como, em primeiro lugar, pensamentos paralelos. Às vezes nós estamos aqui, e a nossa semana foi muito cheia. E tão cheia, que não coube tudo nessa semana. Sobrou coisa da semana passada para a semana seguinte. E na semana seguinte já vão vir também, Jesus falou assim, basta cada dia o seu próprio mal. Tem mal que acumula, né? Tem mal que você não vence naquele dia, ele sobra um pouquinho ainda para o dia seguinte. E aí você tem dois maus ainda, o mal do dia e mais dois males, né? Perdão, dois males. O mal do dia e o mal do dia anterior também. E às vezes você já está aqui no domingo pensando na sua semana. E aqui, enquanto você estiver sentado, exposto, com a sua alma exposta à palavra de Deus, o Senhor vai estar te dando estratégias, chaves, palavras que vão te fazer vencer essa semana. Não só essa semana, mas durante todo o percurso da sua vida. E de repente, por estar tão preocupado com as coisas lá de fora, você está sentado aqui, mas pensando naquilo que ainda tem para fazer. E aí, o que acontece? Isso a gente pode até linkar dois tópicos aqui, que os pensamentos paralelos estão bem ligados também à ansiedade, né? Porque eu coloquei aqui, eu listei a ansiedade como uma das coisas. E a Bíblia nos fala assim, olha, tudo aquilo que é virtuoso, tudo aquilo que é algum louvor, tudo aquilo que é de Deus, nisso pensai. E principalmente quando nós estamos diante da palavra de Deus. Se você estiver aqui sentado, olhando para mim, mas estiver pensando o que vai ter no almoço, porque você não tomou café da manhã, você corre um grande risco de perder uma grande oportunidade. De ser curado, de ser tratado, de ser visitado pela palavra de Deus. E de repente você acordou um pouco mais tarde e não tomou o seu café. Aí você chegou aqui na igreja e você sabe que você tem uma feijoada logo na sequência. Aí você fala assim, aquela couvezinha rasgada, aquele torresminho, parece que vem até o cheiro assim, ó. E a palavra sendo pregada e você aqui, ó. Ai, meu Deus, que fome. Essa feijoada que não chega. Hoje dá 12:30, mas não dá 11:30 que esse pastor não termina essa palavra. Queridos, quando nós estivermos diante do Senhor, que a gente possa se acalmar, que a gente possa acalmar o nosso coração, acalmar os nossos pensamentos. Diante de Jesus tem dois tipos de igreja, que a gente conhece bem essa parte da Bíblia, que é a Marta e a Maria. Tem aquela que não para e tem aquela que para e se assenta aos pés de Jesus, meu irmão. Você se assentou aos pés de Jesus, não dá para resolver nada do que está lá fora agora. Te acalma e seja visitado pela palavra de Deus. Deixa essa palavra fazer em você todo o efeito que ela precisa fazer. Amém? Distração e ruídos. Tem gente que tem um pouco mais de facilidade para isso e tem gente que tem um pouco mais de dificuldade, né? Eu, particularmente, entendo muito bem quando as crianças, como eu falei agora há pouco aqui, manifestam a vida na igreja, né? Então a gente está pregando, de repente passa a criança correndo, vai embora. Eu tinha uma época que a gente tinha uma célula, pastor Eudes, que a gente tinha um casal nessa célula que tinha 4 filhos. A gente pregando, a gente louvando, e a gente pregando, e essas crianças se catando pelo cabelo, uma puxando a outra, assim, ó. E uma gritaria, um forfé danado. E a gente pregando, vamos embora, vamos para cima. E aí eu tentava ensinar os irmãos, olha gente, olha para mim. Olha aqui, mas as crianças no meio, quem que não consegue? Quem que vai querer olhar para mim, as crianças fazendo graça no meio, falando assim, as crianças são muito mais bonitas, pastor, quero olhar para elas, né? Mas sabe que eu vejo Jesus pregando um dia e as crianças vindo perto dele, e eu falo de distrações e ruídos aqui, criança é uma das coisas que às vezes na igreja a gente vê essa manifestação. Como que Jesus reagiu àquilo? Jesus falou assim, os discípulos mesmo falaram assim, tirem as crianças para que eles não atrapalhem o mestre. Jesus falou assim, não, deixai vir os pequeninos. Eu entendo que Jesus sabia que por mais ruídos que possam ter ao seu redor, e esses ruídos podem acontecer durante o culto, ou como eu disse agora há pouco, os pensamentos paralelos podem ser ruídos só na sua mente. Jesus sabe que esse ruído não vai roubar aquele que está com fome e com sede da palavra de Deus de verdade. E se ele continuar pregando,
aqueles que estão com sede de verdade vão continuar ouvindo. Mas se não estiverem querendo ouvir, meu irmão, pode estar uma igreja bem comportada como está aqui. Todo mundo em silêncio. Se você não está a fim de ouvir, meu irmão, você vai sentar aí, você não vai ouvir. E Jesus conhece o nosso coração, Ele sabe se nós queremos ou não ouvir a palavra dEle. E eu digo uma coisa para você, quanto mais fome você tem, mais lhe será servido. Porque existem verdades que o pastor nem sequer falou, mas quando eu falo uma coisa, ativa outra na sua mente. De tanta fome, de tanta sede que você está, eu falo de uma verdade aqui, salta outra no teu coração e na tua mente, você fala assim, meu Deus, eu nunca pensei nisso antes. Sabe o que é isso? É fome e é sede da palavra de Deus. E quando você tem essa fome e essa sede, a sua interação com o ministro da palavra, com a Bíblia, com a leitura bíblica, ela é diferente. Agora eu sei, como eu falei aqui, tem gente que tem mais dificuldade de prestar atenção numa coisa só. Eu já sou alguém que eu era muito dinâmico antes. Ali para os meus 16 anos, até meus 20 e poucos anos, eu lembro que eu trabalhava em balcão. Eu separava pedido, atendia cliente, atendia o telefone, o cliente na minha frente, falava com compras, falava com financeiro, tudo ao mesmo tempo. Hoje em dia, se eu estou apertando um parafuso, alguém faz uma pergunta do meu lado, eu solto o parafuso. Porque hoje eu ando muito mais focado do que antes. Antes eu era dinâmico e não tem nada de errado com nenhum dos dois. É só o jeito de ser, né? Mas eu digo uma coisa para vocês, que essa questão, tanto de ser dinâmico, não sei qual é a sua personalidade, seu temperamento, ou de ser focado, nas duas você precisa estar atento àquilo que está acontecendo na palavra. Porque tem gente que é dinâmica ao ponto de entender tudo que o pastor falou, conseguir pregar tudo que ele pregou quando sai do culto, mas ele sabe quem levantou na hora do culto para beber água, ele sabe quem subiu, quem desceu para a escolinha, ele sabe o que aconteceu com a câmera, se virou, se não girou, ele sabe tudo. Porque ele é dinâmico, ele está atento a tudo, ele consegue ver ao redor, ele é uma pessoa dinâmica. Mas ele ainda assim não perde a palavra de Deus. Os ruídos não são para ele um mal. Ele consegue focar naquilo que está sendo ministrado. E tem outros irmãos que precisam estar focados. E sabe que se você está focado, você é mais desse time que é focado, se você ouve alguma coisa do seu lado, alguém se levanta na sua frente, coisa do tipo, você pode se perder no meio da palavra. E aí você pode ter perdido entre o ouvir e o entender. Isso parece muito simples, né, gente? Parece coisa assim que, nossa, o pastor está ensinando algo que hoje é tão arroz com feijão. Mas, conforme esses tópicos forem avançando aqui, vocês vão ver que existem muitas coisas que a gente precisa tomar cuidado. E sobre essa questão de distrações e ruídos, a Bíblia diz assim, Mateus 13, 14, que nós lemos, diz assim, por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo, eles não veem, ouvindo, não ouvem, não entendem. Nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías, ainda que estejam sempre ouvindo, nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Agora tem uma outra questão aqui, um outro tópico que para essa igreja é muito importante. Às vezes a gente não aceita a palavra dura. E pensa numa igreja que tem palavra dura, é aqui, né? Eu andei brincando esses dias que não adianta nem chamar do pastor de fora, que o pastor Júnior veio aqui, até o pastor Júnior, e o pastor Júnior é bonzinho geralmente, viu? Ele veio aqui, ele nos animou, nos exortou, nos encorajou a viver diferente. E vocês ouvem quando o pastor Eudes vem aqui, impunha o microfone, eu venho aqui e prego para vocês, geralmente Deus está vindo com palavras duras para a igreja. E eu acho que Deus está vindo com palavras duras, não é só porque a gente é muito ruim não, viu? Não estou dizendo nem que a gente é. É porque eu acho que Deus está esperando algo muito melhor de nós. Amém, queridos? Não é porque você é o pior dos pecadores, não. É porque Deus está querendo mesmo te aperfeiçoar. Mas tem gente que não aceita uma palavra dura. E quando Jesus estava com uma multidão muito grande ao seu redor, eu acho que ele se lembrou da verdade espiritual que existe. Muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Ele falou assim, deixa eu dar uma garimpada aqui. Deixa eu dar uma arrancada de joio aqui desse meio dessa multidão aqui. A multidão está grande demais. E aí Jesus começou um discurso que era difícil de ouvir. Jesus começou a falar da verdade de Deus sobre ele mesmo, falando, eu sou o pão da vida. E para aquelas pessoas aquilo ofendia. Os próprios discípulos de Jesus falaram para ele assim, Senhor, dura é essa palavra, quem pode suportar?
E aí as pessoas foram se dispersando. E saiu um, saiu outro, a multidão estava grande, Jesus começou a dar uma palavra dura, as pessoas foram saindo, e Jesus perguntou para os seus discípulos, e vocês querem ir também? Os discípulos, diferente daquela multidão, disseram assim, através de um porta-voz chamado Pedro, falou assim, para onde iremos nós, Senhor? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Nós temos fome e sede dessa palavra, pode ser até uma palavra dura, pastor. Pode ser até uma palavra dura, Jesus. Pode ser uma palavra dura, mestre. Nós estamos aqui para ouvir aquilo que precisa ser pregado. E nós vamos dar a resposta certa. Por isso, meu irmão, não procure uma igreja que te dê só palavras de vitória. Não procure uma igreja que te dê somente uma palavra de bênção. O amor de Deus tem muitos atributos e um deles é a ira contra o pecado. A oposição ao pecado é um atributo do amor de Deus. A oposição ao pecado é uma das faces do amor de Deus para mim e para você. Porque a Bíblia diz que Deus corrige a quem Ele ama e repreende a quem Ele ama. Então quando você estiver exposto a uma palavra dura, fala assim, eu sou esse cara aí mesmo que Deus está falando aí, eu preciso melhorar. Cabra ruim que eu sou, eu vou me converter hoje, em nome de Jesus eu vou me converter. Quando o pastor terminar de pregar, você começa a orar e fala assim, Senhor, me converte, me transforma, me muda. Eu aceito essa palavra, por pior que pareça ser, por mais dura que ela pareça ser. Eu aceito essa palavra na minha vida e eu quero dar uma resposta para ela. E eu quero falar uma outra coisa aqui também. Um outro tópico que às vezes nos rouba na hora do culto. Eu falei de uma célula, agora eu lembrei de uma outra falando desse tópico aqui. Eu tinha uma célula que nós ministrávamos, que era um culto em casa, né? Quando a gente fala célula é culto em casa, que a gente não tem esse formato ainda. A Raquel se reúne na casa dela assim, né? Mas exceto ela, os outros irmãos não. Nós estávamos com uma célula que os irmãos trabalhavam com pastel. E eles acordavam 4:30 da manhã, 3:30 da manhã. E paravam 8 horas da noite. A gente começava a célula 8:30. Aí vocês já imaginam qual que é o tópico. É o sono. E às vezes o pastor também não ajuda, né? Às vezes o pastor é muito calminho, muito tranquilo, aí vai dando aquele sono. A voz do pastor vai ficando distante, assim. Você não vai ouvindo mais. Vai ficando baixo. Dá um glória. Meu irmão, quando a gente vai ouvindo o pastor assim, bem baixinho, bem de longe, vai sumindo a voz dele assim, você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Eu já não estou vendo mais a luz. Aí começa a piscar. Eu falo disso porque, sabe uma coisa que me consola? Quando o Paulo estava pregando, um menino dormiu. Na pregação de Paulo, eu falo, glória a Deus. Uma vez a irmã dormiu no culto, eu falei assim, Senhor, o que tem de errado comigo? Que a irmã dormiu na hora que eu estou pregando. Eu vou assistir essa mensagem. Aí eu não descobri por que ela dormiu, porque eu peguei no sono também. Mas eu vejo Paulo pregando e um menino chamado Eutico dormindo na janela e caindo. Paf! O menino morreu. O pastor Daniel pregou sobre isso também, esses dias falou sobre esse menino aí. Paulo pregou e o menino dormiu. Oh, glória a Deus, que não é tão ruim assim, né? Às vezes não é só culpa nossa. Se Paulo pregou, então não é só culpa minha. Mas olha, irmãos, eu já vi casos assim, como eu falei para vocês que eu vim de uma igreja que o pastor pegava o microfone e colocava todo mundo à exposição, né? Acho que ele cria num negócio assim de que no evangelho de Cristo não tem mais intimidade, não tem intimidade que não seja exposta. Meu pai era motorista de ônibus, uma vez meu pai pegou no sono. Aí o pastor falou assim, do púlpito, ele falou assim, ô irmão Velino, aqui na igreja não é lugar de dormir não, viu? Aí meu pai falou assim, você dá licença para mim que eu acordei 5:30 da manhã. Meu pai não deixou quieto, sabe? Aí e tem uma outra história também de uma irmã que o marido dela dormiu. Aí o pastor foi corrigir e falou assim, irmã, seu marido está dormindo aí do lado, acorda ele. Ele falou, não, foi o senhor que fez ele dormir. Mas sabe, gente, sobre essa questão do sono, nessa célula mesmo que eu estava falando, os irmãos acordavam 4:30 da manhã, trabalhava até às 8. Meu irmão, ninguém é anjo não, é gente. Teve um dia que eu cumprimentei os irmãos com a paz do Senhor, todo mundo já estava assim, ó. Fica caindo da cadeira, eu falei, não. A Pri lembra disso, né amor? A célula durou 15 minutos.
Entre louvor e palavra, olha lá ainda. E apelo e aviso e tudo. 15 minutos, eu acabei. Eu falei, não, começou 8h30, terminou 8:45. Eu não vou fazer isso com os irmãos. Mas eu entendo que depois de uma noite de sono muito bem dormida, se sua saúde está ok, se quando você está exposto à palavra de Deus, você tem sono, meu irmão, ore ao Senhor. De verdade. Ore a Deus, porque tem alguns pregadores, eu não vou discordar deles e nem concordar, mas eu vou expor isso que eles falam. Se você se expõe à palavra de Deus e tem sono quando você está exposto, você precisa de uma libertação. Não estou dizendo que você está endemoniado, não, mas você precisa ser curado. Tá certo? Isso é uma coisa muito importante de você pensar. Sabe que esses dias a Pri falou para mim assim, eu estou com sono, no meio de um culto. Aí eu falei, você quer ajuda? Ela falou, não, não precisa, porque ela sabe como é que é. Desde a época do nosso namoro, quando um falava para o outro assim, eu estou com sono, ela começava a apanhar. Quem tivesse com sono apanhava no culto. Não, porque eu preciso ajudar meu irmão. Eu beliscava a Pri me beliscava, cotovelada, chute na canela. Não, você vai acordar, não vai dormir não. É, que coisa feia, pastor, você batia na sua esposa? É só nessa hora. Nunca bati em casa não, é só bati na igreja. Mas assim, não, é aquela coisinha com carinho, né? Beliscadinha, mexendo um com o outro e tal. Para não perder a palavra. Para não perder o fio da meada. Porque, às vezes, quando você sente esse sono, e como eu falei, vai ficando profundo, vai ficando cada vez mais distante. Quando você vê, você já acordou no amém, meu irmão. Isso não pode acontecer com você. Se você já está aqui, se vai ser exposto à palavra de Deus, você vai ser curado por ela. Você vai ser visitado por ela, vai ser transformado por ela em nome de Jesus. Amém? Isaías no capítulo 53, 1 diz assim, quem creu na nossa mensagem, a quem foi revelado o braço do Senhor? Eu lembro de um outro tópico aqui, a falta de credibilidade no pregador. Vocês sabem que ninguém é bom o suficiente que não possa aprender, e ninguém é ruim o suficiente que não possa ensinar. Então, às vezes, vem um irmão que é simples, um irmão que fala embigo, um irmão que fala máscara, vassoura. Eu venho e pego o microfone aqui, né, e ele começa a pregar. O irmão não tem faculdade. Às vezes o irmão... Você sabe que a minha mãe, por exemplo, ela aprendeu a ler lendo a Bíblia. E eu conheço um outro pastor que era também um pregador assim, que ele ia ler, ele até dava umas enroscadinhas assim, mas ele só lia a Bíblia. Ele aprendeu a ler lendo a Bíblia. Então era alguém que não era assim, sabe, um doutor. Mas meu irmão, verdades de Deus saltavam do coração dele para a igreja, da boca dele para a igreja. Então às vezes a gente olha para um cara renomado, para um cara doutorado, para um cara que... Uau, um baita de um empresário, de qualquer coisa assim, falar, esse aí tem autoridade. Mas aí você vai ver que é tudo aparência, às vezes dentro de casa ele é um mau marido. Às vezes dentro de casa ele não tem um comportamento cristão. E a gente acaba se enganando. Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. E muitas vezes aquele irmãozinho que é simples, tem muito mais para te oferecer do que aquele que parece o bambambam. Meu irmão, não olhe para a aparência do pregador, nem para o jeito como ele fala, e julgue o pregador. A Bíblia fala assim que a gente deve julgar as profecias. Então você tem o direito, não só o direito, você tem o dever de julgar as profecias. Olha que perigoso um pastor falar isso, mas aqui não é uma igreja que tenta manipular ninguém não. Se a gente vai pregando heresia, vocês vão chegar para nós e vão falar. Fala, pastor, acho que isso aí que você falou não está certo, porque eu vi na Bíblia que é assim, assim, assado. Fala assim, então beleza, irmão, vamos orar aqui, que ora por mim, me perdoa em nome de Jesus. Porque a igreja que quer manipular você fala assim, olha, o que pregar aqui é verdade, se alguém falar alguma coisa diferente é rebelde. Não, meu irmão. Você tem o dever de ouvir uma palavra e conferir se aquilo que está sendo pregado é verdade mesmo de Deus para a sua vida. Deus acha isso bom, Deus acha isso louvável. Ele elogiou a igreja de Éfeso lá em Apocalipse por isso. Paulo elogiou os bereanos por causa disso. Ele falou assim, olha, vocês conferem na palavra, que coisa linda. Aí a gente vê, meus irmãos, que é muito preciso e muito necessário que você julgue a palavra.
Mas a gente não pode dar descrédito a um pregador por causa da aparência, ou pelo jeito de falar, ou por qualquer coisa do tipo. Quem deu crédito à pregação? Dê crédito quando você estiver exposto à palavra de Deus, preste bastante atenção e veja naquilo que esse pastor, esse irmão pode te ajudar. Amém? Eu tenho um tópico aqui, que para essa igreja não serve, mas eu posso falar bem rapidamente. Não, de verdade, eu não vejo isso acontecer aqui. A gente, coisa feia que eu vou falar aqui agora, mas é bom que a gente sempre expõe os pecados da gente aqui, né? Mas não fui eu que coloquei o apelido, mas eu também reproduzi, né? Mas tinha uma irmã que tinha um apelido de andarilha na igreja, né? Que eu ia falar que a vontade de ir no banheiro e de beber água. De verdade, aqui não tem muito, aqui é bem, assim, bem tranquilo. Mas tinha, assim, eu já tive em igrejas que tem gente que anda, nossa, o culto inteiro, cara. Aí eu lembro daquela passagem de 2 Timóteo 4,3 que diz assim: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Pessoas que sentem coceira no ouvido, parece que não conseguem suportar e ouvir a palavra de Deus. Como eu falei, aqui não é o caso, não vou nem me estender nesse tópico. Uma outra coisa, a incredulidade. Isso te rouba da palavra de Deus, quando você não crê. O pastor Luciano Subirá, ele tem uma brincadeira que fala assim: você acredita em tudo que está na palavra? Até que um homem entrou na barriga de um peixe, ficou 3 dias lá dentro e saiu. Ele falou assim: rapaz, se Deus falasse que o peixe entrou dentro da barriga do homem, e depois de 3 dias ele nadou todo esse tempo aí e saiu o peixe de dentro dele, eu acreditaria também. A palavra de Deus, ela é a verdade. Meu irmão, ela é maior do que qualquer coisa, ela é maior do que a Constituição, tá? Pela palavra de Deus você pode desobedecer o seu país. Pela palavra de Deus você pode desobedecer pai e mãe. Jesus falou: se alguém não aborrecer pai e mãe por minha causa, não é digno de mim, se for necessário. Se você é médico e o governo fala assim: você precisa fazer um aborto, você fala assim: eu não faço. Desobediência civil, mas obediência a Deus. Porque a palavra de Deus é maior do que qualquer outra coisa. É a verdade de Deus para mim e para você, meu irmão. Se a palavra de Deus, ela é toda essa verdade, ela está contida para mim e para você, toda essa verdade, quando você está exposto a essa verdade, você precisa crer. E se você tem dúvida em alguma coisa, não deixe que a dúvida vire incredulidade, sane a sua dúvida. Porque a incredulidade não vem sozinha, às vezes vem com uma dúvida junto. Mas quem criou Deus? Sabe essas coisas? Mas Adão tinha umbigo? Sabe essas conversas que começa, se Adão não teve mãe, não precisava ter umbigo. Aí que muda também, né? Não muda nada, né? Fala assim: mas cabia tudo na arca? Se você tem dúvidas desse tipo, assiste o irmão Adalto Lourenço. Se você não anotou aí, depois você assiste a mensagem de novo, vai no trecho que eu falei. Adalto Lourenço, ele é um cientista da NASA. E ele explica a Bíblia de forma científica e que prova que tudo que está escrito é verdade. Adalto Lourenço, depois você vai lá e assiste ele pregando. Procure um pastor, procure um amigo, procure uma mensagem. Não deixe que a dúvida torne incredulidade. Porque quando você ouve uma palavra de Deus assim que ressuscitou ao 3º dia, mas abriu o mar? Meu irmão, essas coisas, elas não são explicáveis cientificamente. Essas coisas não se explicam por física. Por quê? Porque vai contra ela. É quando Deus realmente quebra as barreiras da física. É quando Deus, Ele mesmo entra dentro da lei dele, mexe, altera e depois volta ao normal. Porque é Ele quem fez, é dele. Ele tem um manual completinho, Ele sabe resetar e sabe dar partida de novo. Por isso, meu irmão, eu falei agora há pouco, jogue as profecias. E se você vê que é de Deus, guarde essas profecias e acredite em cada uma delas, porque se Deus falou o que Ele vai fazer, Ele vai trabalhar para fazer. Esse é um dos nomes de Deus. Eu não vou me lembrar o nome hebraico que se deu para Ele. Mas um dia um homem falou assim: o Deus é o Deus que fala e faz aquilo que falou. E deu um nome para Deus. Deus é o Deus que fala e trabalha para cumprir aquilo que Ele falou. Se Deus falou, meu irmão, Ele vai fazer. Você precisa acreditar.
a incredulidade pode te roubar da palavra de Deus. Conversas paralelas. Ouvindo-se esse som, em Atos 2, 6 e 8 diz assim: ajuntou-se uma grande multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então como nós ouvimos eles falando cada um de nós a nossa própria língua materna? Eu vejo aqui um culto onde uma parte dos irmãos está pegando fogo e a outra parte está conversando. Atos 2, os discípulos sendo cheios do Espírito Santo, sendo visitados por um cumprimento de palavra, que a gente está falando da palavra, e outros irmãos conversando entre eles. Então tome muito cuidado quando você estiver ouvindo uma mensagem, e com gentileza fala para o seu irmão do lado: olha, agora eu preciso ouvir. Agora tem uma palavra, uma conversa que ela é permissiva, que isso também interage com a palavra. Se você, eu estou pregando aqui, o Eudes lembrou de uma coisa que viveu com a Vanessa, ele fala assim: ah lá amor, que nem aquele dia, com fulano de tal, que aconteceu isso, aquilo outro. Legal, isso mostra que está interessado, isso mostra que está interagindo. Agora, enquanto o pastor está pregando, o irmão vai falar quem que vai ganhar no jogo que vai rolar. Ah não, isso vai te roubar. Aí tem um último tópico, a falta de prática. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e não praticamos, nós estamos sujeitos a esquecer essa palavra. A Bíblia diz que alguém que ouve as palavras de Deus e não as pratica é semelhante a um homem que olhou para o espelho e logo depois que saiu da frente do espelho se esqueceu da própria imagem. Amém? Eu vou repetir isso. Alguém que ouviu a palavra de Deus e não praticou é semelhante a um homem que olhou para o espelho, saiu da frente do espelho e esqueceu da sua própria imagem. Por quê? Porque a palavra de Deus fala quem você é de verdade, a sua própria imagem. A palavra de Deus, nela contém as verdades sobre você, não só sobre Deus. Na palavra de Deus, ele se manifesta, se mostra, se apresenta, mas ele também mostra quem você é. Amém? E não pratica, você se esquece quem você é. Você esquece de quem você é. Toma muito cuidado com isso. Jesus também falou que um homem que ouve as palavras e não pratica é semelhante a alguém que edificou sobre a areia. Quando vem os ventos, as tempestades e os terremotos, a casa cai. Mas aquele que ouve as palavras e pratica é semelhante a alguém que construiu sobre a rocha, que vem ventos, vem tempestades, vem terremotos, e a casa não cai. Como que você vai praticar essa palavra de hoje, por exemplo? Do jeito que vocês estão fazendo. Todo mundo prestando atenção, compenetrado, interessado. E daqui para frente, se você tinha alguma coisa que eu falei aqui que você não tomava cuidado, domingo que vem você vai ficar mais esperto. Agora, uma coisa que eu acho muito legal é que a Bíblia nos fala que, eu vou fazer um link aqui, que pode não estar bem associado uma coisa com a outra, mas nas cartas que Jesus pediu para João escrever em Apocalipse, ele falava duas coisas. Primeiro, quem tem ouvidos ouça o que diz a palavra de Deus. Jesus convidando uma igreja para ouvir. Aí eu percebo que a igreja que ouviu, ela se torna vencedora, porque depois ele fala assim: ao que vencer, eu lhe darei de comer da árvore da vida. Aí ele fala para outra igreja: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. E no final ele fala assim: ao que vencer, eu lhe farei coluna do templo. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Depois ele fala assim: ao que vencer, eu lhe darei um nome que só quem recebe saberá. Ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Meu irmão, sabe como você vence? Guardando a palavra de Deus. A tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti, Senhor. Ela tem que ser para nós um tesouro precioso, guardado num cofre dentro do nosso coração, para não ser roubado, porque é um tesouro mesmo.
A Bíblia diz que um homem que viu a verdade do reino de Deus, a palavra de Deus, e descobriu o reino de Deus, ele é semelhante, como conta na parábola, a um homem que vendeu tudo o que tinha para comprar o terreno, aonde tinha aquele tesouro precioso. Quando a palavra de Deus ela chega para mim e para você, meu irmão, nós temos que ser capazes de deixar tudo o que nos interessa lá fora, para ouvir aquilo que Deus tem para falar para nós. E aí quando você ouve, e você entende, e você pratica, depois você prega, você se torna uma igreja vitoriosa no Senhor. E no fim das contas você receber uma mensagem de vitória hoje. Eu falei para vocês não irem para uma igreja que só prega vitória, mas olha só, Deus te deu uma vitória aqui. E se você ouve as palavras do Senhor e as pratica, entende, pratica e prega, você se torna uma igreja vitoriosa. Mas o que é legal é que essas vitórias que o Senhor fala em Apocalipse são todas vitórias eternas, mas eu digo para você que diante da palavra do Senhor, ela te dá muitas vitórias terrenas também. É com a palavra de Deus que você se torna um bom marido, é com a palavra de Deus que você se torna um bom patrão, é com a palavra de Deus que você se torna um bom empregado, é com a palavra de Deus que você se torna uma pessoa melhor. E não para você entregar para Deus a melhor versão de você mesmo, mas para você entregar para Deus a sua vida, para Ele colocar a vida dele dentro de você. E aí quando as pessoas olharem para você, meu irmão, elas vão ver a face de Cristo, elas vão ver a pessoa de Jesus sendo manifesta através de você. Porque Jesus, Ele é a própria palavra. Se vocês estiverem em mim, disse Jesus, e as minhas palavras estiverem em vocês, tudo que vocês pedirem, eu darei. Olha que vitória é isso. Tudo que vocês pedirem eu darei. Por quê? Porque você não vai pedir nada que está fora do propósito. Você está em Deus, a palavra dele está em você. Então você pode pedir tudo. Porque tudo que você pedir está alinhado com Ele. E Ele vai te dar. Amém? Que bênção, gente. A palavra de Deus ela é muito poderosa. Se eu pegasse aqui para citar tudo que a gente lembra sobre a palavra de Deus na Bíblia, há tantas verdades poderosas para mim e para você. E a gente precisa sim, meus irmãos, se aprofundar cada vez mais nisso, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Vamos buscar a Deus aqui juntos, em oração. Eu te convido, se você puder, ficar de pé. Se você se sentir mais à vontade de ficar sentado, pode continuar também, fique à vontade. Mas que eu quero que você ore sobre isso. Que a palavra de Deus ela esteja em você. Que você esteja em Jesus, porque Ele também é a palavra de Deus. A Bíblia diz que em tempos antigos Deus falou através de muitos profetas, mas nesses últimos tempos Ele nos falou através do seu próprio Filho. E o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne. Jesus é a palavra de Deus. E se você for um amante da palavra de Deus, você é um amante de Jesus. Se te alegra ouvir a palavra de Deus, eu digo para você, você se alegra com Jesus. Pela vida dele. Porque é isso que ele é.